Olá pessoal, neste vídeo vamos falar um pouquinho a respeito dos poliedros regulares. Vejamos então, o que é um poliedro regular? Dizemos que o poliedro é regular quando todas as faces são polígonos regulares com o mesmo número de lados. Por exemplo, todas as faces são triângulos equiláteros, tá? Triângulo equilátero é o polígono regular de 3 lados. Ou todas as faces são quadradas, né? O quadrado é o polígono regular de 4 lados. Ou todas as faces são pentágonos regulares, e assim por diante. Então, todas as faces são polígonos regulares com o mesmo número de lados. E uma segunda condição nos diz que de cada vértice deverá partir sempre o mesmo número de arestas. Então, de cada vértice deverão partir 3 arestas, 4 arestas e assim por diante. Vejamos alguns exemplos. Vamos lá então. Vejamos esse primeiro exemplo aqui, ó. Esse exemplo é um poliedro chamado tetraedro, né? Tetraedro. O tetraedro apresenta 4 faces triangulares, 4 faces que são triângulos equiláteros. Eu posso abrir aqui a planificação e dá então para ver que as faces são triângulos equiláteros. Vejamos aqui a segunda condição. A segunda condição nos diz que de cada vértice deverá partir sempre o mesmo número de arestas. Então, aqui partem 3 arestas, deste outro vértice 3 arestas e assim por diante. De todos os vértices partem sempre o mesmo número de arestas. No caso aqui, 3 arestas. Vejamos um segundo exemplo. Temos aqui um poliedro denominado octaedro, né? O octaedro ele é formado por 8 faces triangulares, né? 8 faces que são triângulos equiláteros. Vou abrir aqui a planificação mais uma vez e vemos aqui os 8 triângulos equiláteros. A segunda condição nos diz que de cada vértice deverão partir sempre o mesmo número de arestas. Então temos aqui de cada vértice partindo 4 arestas. Deste vértice 4 arestas e notemos então que de cada vértice partem sempre 4 arestas. Portanto, a segunda condição também satisfeita. Então temos aqui o chamado octaedro regular. Mais um exemplo. Vamos pegar este sólido geométrico, este poliedro, chamado de dodecaedro. Dodecaedro, ele é formado por 12 faces que são pentagonais. As 12 faces são pentágonos regulares. Vejamos então aqui as 12 faces, podemos ver então que são pentágonos regulares. A segunda condição nos diz que de cada vértice partem sempre o mesmo número de arestas, né? Então, de cada vértice aqui partindo sempre 3 arestas. Então, a segunda condição também satisfeita. Temos então aqui o dodecaedro regular. Vamos pegar aqui um exemplo que não seja poliedro regular. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, este poliedro, né? Esse poliedro, podemos ver que as faces são triângulos equiláteros. Todas as faces são triangulares, triângulos equiláteros. Podemos abrir aqui, nós temos 6 faces que são triângulos equiláteros. Vejamos a segunda condição. Deste vértice partem 3 arestas, porém deste vértice partem 4 arestas, né? Então a segunda condição não está satisfeita, ou seja, de cada vértice não partem sempre o mesmo número de arestas. A pergunta que fica é: quantos poliedros regulares existem? É o que iremos então investigar nesta aula sobre os poliedros regulares.